Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o pastor Douglas Cavalcante. Douglas Cavalcante para outros, né? Servo do Senhor, instrumento de Deus aqui, sempre aí trazendo uma mensagem aí para edificar a sua vida e as verdades que eu tenho que falar, né? Muitas das vezes incomodam algumas pessoas, mas tenho que falar. Sou autor do livro Entre o Céu e a Terra, né? Meu livro, graças a Deus, hoje está indo aí junto com o segundo volume, Entre o Céu e a Terra, segundo volume, primeiro e segundo volume, indo aí para o mundo inteiro aí, sendo espalhado pelo planeta. Autor Douglas Cavalcante e Eleusa Cristina, editora Autografia. Só procurar aí na internet, Entre o Céu e a Terra, sempre fazendo a propaganda, é claro, que é um livro de superação, motivação e revelação. Bem, hoje eu vim falar com vocês aqui a respeito de um assunto muito importante. Estou chegando do trabalho agora, sou porteiro noturno, é a profissão que eu tenho hoje, né? E essa noite eu trabalhei, hoje é dia 10 de dezembro de 2017, estamos prestes a entrar em 2018, e hoje eu queria falar sobre Jesus, né? Nosso mestre, nosso líder, nosso Senhor, nosso governador, nosso rei, nosso guia, o caminho, a verdade e a vida. Bem, falar de Jesus não é difícil, eu vinha no ônibus agora, pensando, mas eu queria passar algumas informações que de repente você não percebeu, e são revelações. Que eu vou te passar são revelações que muitas das vezes passa sem a pessoa perceber. E essas revelações já comentei com alguns amigos pastores, assim como eu, e eles não falam nada, porque eles sabem que é a verdade, né? E não comentam nada. Bem, vamos lá. Jesus. Jesus, eu não vou dizer que ele é até hoje. Jesus é simples, humilde. Agora eu vou falar Jesus quando esteve sobre a terra. Jesus sobre a terra nos demonstrou humildade, nos demonstrou e nos ensinou sobre a simplicidade, sempre foi simples. Mostrou sobre a misericórdia, quando deres numa face vire a outra, perdoe o seu irmão 70 vezes 7, e assim por diante. Atire a primeira pedra quem não tem um pecado sequer. Então Jesus nos mostrou o tempo todo que nós devemos perdoar e que também nós somos falhos e pecadores. Jesus veio nos mostrar também que nós não somos merecedores, né? Mas que nós lutamos para merecer alguma coisa. Jesus veio nos mostrar também, no seu caminho que Jesus teve aqui na terra, Jesus veio nos mostrar mansidão, sempre foi manso, né? Humilde de coração, né? Jesus veio mostrar riqueza espiritual, não física, não material. Tanto é que ele fala, Jesus, não ajunte tesouro na terra, não trouxemos nada para a terra, era isso que ele estava dizendo, e vocês não vão levar nada daqui. Outro detalhe, Jesus veio nos mostrar que tem moradas nos aguardando, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Que inclusive eu tenho 2 filhos que partiram, o Vitor Miguel e a Vitória. Um foi com 3 dias recém-nascido, a Vitória com 15 anos. E o Vitor, 3 dias, nasceu com muito bem, de saúde, mas era o tempo dele. E a Vitória, durante seus 15 anos, nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Muito pelo contrário, ganhava almas para Jesus, fazia a obra de Deus sempre dedicada, sempre envolvida. E até hoje, tanto eu como minha esposa temos lindos sonhos com ela, ela sempre feliz, conversa com a gente no sonho, sempre de branco, em lugares lindos, maravilhosos, abençoados. Já andou comigo numa cidade celestial, me mostrou os prédios, tipo palácios. A gente comenta no livro, tanto no primeiro como no segundo, e vem aí o terceiro também. Bem, vamos lá, Jesus, né? E Jesus também, então, falando sobre a Vitória, então deixou 2 mensagens, que ela disse, estamos aqui, mas não somos daqui, somos visitantes e não habitantes da terra. Antes dela partir, uma semana ou 2 antes,
dela partir da terra, né? Só lendo o livro você vai conhecer a história toda. Ela deixou essas duas frases que mexeu com todas as pessoas que têm conhecimento nosso, da família, e tinha amizade com ela também, as amigas dela, os amigos dela. Vamos lá. Jesus então preparou moradas, né? Veio nos trazer essa mensagem. Jesus esteve pouco tempo entre nós porque o propósito era mostrar a integridade. Jesus era uma pessoa íntegra, uma pessoa moral, tinha moralidade, tem moralidade, que Jesus vive ainda, né? Jesus veio nos mostrar em Mateus 17, que eu comento também, que existe vida após a morte do corpo físico, tá? Quando ele encontra com Moisés, porque lá em Deuteronômio 34, traz bem claro que Moisés tinha morrido, tá? E que Deus o sepultou, né? Se eu não me engano, foi em Moabe. Eu não tenho certeza, mas você procura em Deuteronômio 34, está bem claro lá, que Moisés foi sepultado pelo próprio Deus. O corpo físico. E a cronologia, se você fizer de Deuteronômio até a aparição de Moisés no Monte da Transfiguração, o espírito de Moisés, né, passaram-se mais de 1000 anos. Então Jesus provou que existe vida após a morte. E hoje muitos pastores e até padres se calam e sabem que é a realidade, né? Não tem como fugir disso. Bem, Jesus veio nos mostrar também que existe a reencarnação, que está em Mateus 17. Ele chega para os apóstolos e fala assim aos apóstolos. Mateus 17, né? Eu vou falar com as minhas palavras, mas pode procurar aí. Mateus capítulo 17. Eu estou com a Bíblia aqui, ó. Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 17 e nos outros evangelhos também de Lucas, Marcos e João você vai encontrar. Os apóstolos interrogam Jesus, vou falar com as minhas palavras, fica mais fácil. E perguntam a ele sobre Elias. Se Elias voltará. Porque eles viram Elias. Os dois apóstolos viram Elias. O espírito de Elias. E perguntaram a Jesus se ele vai voltar. Jesus falou, ó, dizem que Elias virá. Olha só, o próprio Jesus que é o verbo se fez carne. Jesus falou, mas eu vos digo, Elias já veio e esteve entre vocês e vocês não perceberam. Aí os apóstolos olham um para o outro e se perguntam, será que Elias era João Batista? Aí vem a pergunta que nós fazemos e que eu vou te fazer. Por que eles acharam que era João Batista? Se eles estavam falando de Elias? Então eu vou te dar a resposta. A maioria dos judeus, inclusive Jesus, que era mestre, se você procurar um rabino, hoje, se você procurar um rabino do judaísmo, pergunta a ele sobre reencarnação. Aí às vezes você fala, o espiritismo fala sobre reencarnação, o espiritismo tem 100, 200 anos, sei lá, 300 anos, é novo. O budismo é antigo. O hinduísmo também. Ah, mas é uma religião, ou então é uma seita. E o judaísmo, que é uma religião judaica? Religião que os profetas estudaram. Abraão tem um livro que ele fala sobre reencarnação, a Cabala. Foi escrita por Abraão e Moisés. E aí, me explica isso. Então Jesus veio mostrar a reencarnação. Está bem claro, não tem como fugir disso. Essa é uma passagem que eu estou te dando, fora as outras. Que se você investigar, você vai encontrar. Então já veio mostrar isso também. Já mostrei várias coisas. Jesus veio mostrar que nós devemos, já falei simples, humilde, íntegros, morais, né? Jesus veio mostrar o caminho, que o caminho é seguir os passos dele, sendo uma pessoa de bem, uma pessoa íntegra, para quando chegar a nossa hora de partir desse mundo, que nós possamos se encontrar com ele nos ares. Jesus veio nos trazer várias parábolas, nos mostrando em todo tempo que nós podemos ser arrebatados a qualquer momento, porque o arrebatamento não é do corpo físico. Jesus vem buscar o corpo espiritual, que Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, 44.
Em Mateus 24:34, Jesus deixa bem claro que aquela geração, antes que acontecesse tudo que ele falou sobre arrebatamento e tal, aquela geração veria aquilo. Então Jesus quis dar a entender, Jesus falava muito em parábola, então ele veio mostrar o seguinte: o arrebatamento é individual e a vida continua, e como já existe a reencarnação, o que acontece? Cada um vem cumprir o seu tempo, vem cumprir a sua parte, vai, se tiver que voltar, vai voltar com propósito, volta com propósito e vai de novo, até cumprir tudo aquilo que tem que cumprir. Pagar o que deve, e outros vêm em missão. Moisés veio em missão no Monte da Transfiguração e se encontrou com Jesus lá. Mas Moisés antes, né, Elias, que estava ao lado de Moisés, já tinha cumprido a parte dele, ele só voltou como espírito. Tanto é que Jesus falou, ele já esteve entre vós e vocês não perceberam. Então aqueles que estão esperando Elias voltar, negativo, ele não vai voltar não. Ele já voltou. Eles achavam que era João Batista, Jesus não falou que era. Jesus falou, ele já esteve entre vós e vocês não perceberam. Então são mistérios que estão claros, está bem claro que a reencarnação é real, que vida após morte é real, e existem outras passagens lá no Velho Testamento que mostra claramente vida após morte. Existe o livro de Provérbios nosso, que o Michei deles, lá de Israel, existe vários versículos que o rei Salomão comenta sobre esse assunto. Então quero dizer de vida após morte e de reencarnação, onde deixa claro que nós temos que voltar para pagar o que falta pagar. Tá? Ah, mas Jesus então não morreu. Não. Jesus, em parte nenhuma dos evangelhos, ele declara que ele veio morrer pelos nossos pecados. De forma nenhuma. Ele não declara isso. Ele veio cumprir a missão dele. E nós temos que pagar. Por isso tem gente já esperando, e eu falo com convicção. Aqueles que estão esperando o arrebatamento, graças a Deus está diminuindo isso. Cada vez as pessoas estão tendo a consciência que não vai ter arrebatamento nenhum, tá? O arrebatamento é do corpo espiritual. Não tem sentido e nem lógica. Se Jesus passou pela morte, os apóstolos passaram pela morte, e vários grandes líderes passaram pela morte, também nós não tem privilégio, senão Deus está fazendo acepção de pessoa. Então tem que arrancar o versículo, vários versículos da Bíblia, inclusive de Tiago, que Tiago relata no livro dele, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se todos passaram pela morte física, nós temos que passar também. Não tem esse privilégio. Mas Paulo não falou que nós estamos vivos. Quando Paulo fala que nós que estamos vivos, nossos corpos serão transformados, Paulo deu a entender porque ele achou que ele, junto com a igreja da época, iria passar pelo arrebatamento dessa forma. E o que aconteceu? Paulo morreu, todos da época morreram e continuam morrendo até hoje, e não teve arrebatamento nenhum do corpo físico. O arrebatamento é do corpo espiritual. Então Paulo achou, por isso que ele fala, e nós que estamos vivos, e nós, ele estava falando dele e do pessoal da época. Então Jesus veio nos ensinar e nos mostrar isso tudo, para que a gente o quê? Continue lutando e fazendo o que ele fez, até chegar no final da cruz, até chegar o dia de ser sacrificado. O que é sacrificado? É chegar o dia da sua morte física. Tem que carregar a cruz até o dia da sua morte física. Por isso que Jesus falou, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele quis dizer, eu fui até o final. Eu não desisti. E Paulo fala também, terminei minha carreira e guardei minha fé. Então não desista, pessoal. Jesus veio trazer essa mensagem. Outro detalhe, Jesus veio trazer uma mensagem de liberdade. Não que a igreja seja proibida, mas Jesus não fundou a igreja. Jesus poderia ter fundado um templo. Ah, mas ele falou com Pedro o seguinte, Pedro, sobre você eu coloco a minha igreja, minha pedra. Jesus quis dizer o seguinte, sobre você, Pedro, eu coloco os meus ensinamentos. Sobre você, Pedro, eu venho colocar a liberdade de fazer culto ao ar livre,
de reunir a igreja nos lares, nas casas e às vezes nos templos. Jesus não pediu dízimo. Jesus não pediu oferta. Quando ele pediu foi um pãozinho, peixinhos e multiplicou ainda para dar ao pessoal. Ele deu, ele pegou aquilo e multiplicou. Então analise os evangelhos, invista nos evangelhos, invista nos passos de Jesus. É por isso que está aumentando cada vez mais a quantidade de pessoas que estão saindo de templos, porque elas estão entendendo a mensagem de Jesus, que elas são a igreja. Paulo fala isso, nós somos o templo. Paulo fala, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, habita em nós. Nós somos a criação do Criador. Nós somos o Filho. Jesus é o primogênito, é o primeiro. E nós somos os filhos mais novos. Ele é o mais velho. Ele é o mais evoluído, ele é o mais sábio. Então foi isso que Jesus veio nos trazer. E hoje, eu vindo para cá, Deus falou comigo. Deus começou a me revelar e falou, não dorme, não descansa, antes de gravar um vídeo. E deixe para que as pessoas analisem e pesquisem. Os meus vídeos, a maioria das pessoas tem buscado. E eu estou tendo retorno, as pessoas estão dizendo muito obrigado por aquela palavra, porque eu comecei a pesquisar, orei a Deus e Deus testificou. Várias pessoas de vários lugares do mundo. Estou recebendo comentários de pessoas de fora do Brasil. Pessoas de outros países que estão vendo os vídeos, estão pesquisando e orando. Ora ao Senhor. Se você não acreditar no que eu estou falando, ora a Deus. E Deus vai falar contigo. Pode ser que ele não fale agora, tudo. Mas lá na frente ele vai falar, como já está despertando muitas pessoas. Eu visito as igrejas para comungar com os irmãos. Mas eu sou a igreja. Porque aquela igreja que eu visito é templo feito por mãos humanas. Eu vou ali para ver os irmãos, dar um abraço, dar um beijo, né, na testa do pastor, meu amigo, fulano e tal. Mas estamos caminhando para um lugar onde nós teremos a mente de Cristo e transformaremos essa terra numa nova terra e o amor vai reinar. A paz vai reinar. Pessoal, que Deus te abençoe. Se deixar, vou ficar falando muita coisa aqui. Vou gravar um outro vídeo, né? Até aqui Deus me deu. Analise, ore, fique com Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, uma tarde abençoada. Um forte abraço. Shalom. Adonai.